Imagine sofrer humilhações diárias do próprio chefe milionário. Até que, de repente, um convite elegante cai da sua bolsa e muda tudo. Quem teria ousado convidá-la para um jantar especial? E por que esse simples convite fez aquele homem frio e arrogante enlouquecer de ciúmes? Fica comigo até o fim, porque essa história é cheia de tensão, orgulho ferido e sentimentos proibidos que vão te prender do começo ao fim. E já aproveita. Comenta aqui embaixo o que você faria se alguém que sempre te desprezou começasse a agir como se não pudesse mais te perder. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio de parede marcava 8h47, quando Júlia Santos, já sentada em sua mesa de vidro impecavelmente organizada, ajustou pela terceira vez os papéis de um relatório recém-finalizado. O escritório da Nogueira Empreendimentos era um retrato da modernidade. Paredes de vidro, móveis minimalistas, corredores largos e silenciosos. Ainda assim, por trás da atmosfera sofisticada, havia um clima que só quem trabalhava ali percebia. Um ar tenso, como se cada passo fosse observado, como se cada erro fosse fatal. E ninguém representava melhor essa sensação do que Cássius Nogueira, dono e presidente da empresa. Alto, de presença imponente, trajes impecáveis e olhar frio, Cássius tinha o dom de dominar um ambiente sem precisar dizer uma palavra. Quando ele atravessava o corredor, os funcionários endireitavam a postura automaticamente, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido a sala. Júlia, que estava na empresa havia 3 anos, conhecia bem esse efeito. Conhecia também o peso de ser constantemente o alvo das ironias de Cássius. Naquela manhã, ele surgiu em sua sala como um vendaval silencioso. Pegou a pasta que ela havia deixado na mesa de reuniões, folheou algumas páginas e franziu o senho. Interessante, disse sem erguer os olhos. Você sempre consegue fazer relatórios longos. Pena que, de vez em quando, eles soam decorativos. As palavras não foram ditas em tom de raiva, mas com aquele sarcasmo calculado que ele dominava. O comentário fez alguns olhares curiosos se levantarem discretamente das mesas vizinhas. Júlia, com o rosto sereno, manteve-se firme. Todos os números foram revisados 3 vezes, senhor. As projeções seguem os dados oficiais. Respondeu sem permitir que a voz vacilasse. Cássius ergueu os olhos para ela. O olhar verde e penetrante sustentou o dela por segundos, longos demais. Não havia apenas frieza ali. Havia algo que a confundia, uma intensidade silenciosa que parecia desafiar. Mas, antes que alguém pudesse notar, ele fechou a pasta com força controlada e a devolveu sobre a mesa. Vamos ver se os investidores acharão tão convincente quanto você parece achar. O comentário soou como mais uma provocação, mas Júlia percebeu o detalhe que ninguém mais veria. Cássius não devolverá a pasta de qualquer jeito. Ele a havia colocado diante dela com cuidado, quase como se não quisesse danificar o trabalho. Era um gesto contraditório, pequeno, mas suficiente para deixá-la intrigada. Quando ele saiu da sala, Vanessa Alves, sua colega e confidente, se aproximou com expressão indignada. Ele não se cansa de te provocar? Sussurrou. Parece que vive procurando um jeito de te cutucar. Júlia suspirou, ainda sentindo o coração acelerado pelo embate silencioso. É só o jeito dele, Vanessa. Eu preciso desse emprego. Não posso me dar ao luxo de responder como gostaria. Vanessa cruzou os braços. Mas já percebeu que ele só pega no seu pé? Com os outros é exigente. Com você parece pessoal. Júlia desviou o olhar para os prédios imensos, além da janela panorâmica. Já havia pensado nisso muitas vezes, mas se recusava a acreditar que houvesse algo além de implicância. Cássius era duro com todos. Com ela, talvez apenas tivesse encontrado um alvo mais fácil. A verdade é que Júlia era diferente. Sua competência chamava a atenção, mas era sua firmeza silenciosa que de algum modo irritava Cássius. Ele parecia incomodado pelo fato de que, por mais que a provocasse, ela sempre mantinha a postura. E, de certa forma, Júlia sabia disso. Naquela tarde, durante uma reunião,
Cassius a interrompeu 2 vezes com perguntas que soaram mais como armadilhas do que como dúvidas reais. Júlia respondeu calmamente, sem titubear. A cada resposta segura, o maxilar dele se contraía mais. Os outros presentes trocavam olhares, mas ninguém ousava comentar. Quando a reunião terminou, Cassius se levantou primeiro e saiu da sala, a gravata perfeitamente alinhada, a expressão inalterada. Mas Júlia notou o detalhe. Ele apertava os punhos nos bolsos, como se travasse uma guerra interna que não queria revelar. Na copa, Vanessa não se conteve. Você viu a cara dele? Parecia prestes a explodir. Júlia bebeu um gole de café, tentando ignorar o frio na barriga. Não sei o que ele quer. Só sei que não vou dar o gosto de me ver perder o controle. E era verdade. Por dentro, Júlia carregava feridas de cada comentário ácido, mas não se permitia vacilar. Sua vida fora da empresa exigia isso. A mãe doente, o irmão mais novo na faculdade, as contas que não davam trégua. Ela não podia desistir. Enquanto voltava à mesa, seus olhos cruzaram com os de Cassius, que estava no fim do corredor. Por um instante, ele não desviou. O olhar que deveria ser frio aprendeu com intensidade quase dolorosa. Júlia sentiu um arrepio, mas ergueu o queixo, recusando-se a baixar a guarda. Cassius virou-se e entrou em sua sala sem dizer nada. Mas, por algum motivo, Júlia teve a sensação de que aquele jogo silencioso estava apenas começando. A semana avançava com a mesma rotina de sempre, ou ao menos era isso que Júlia tentava acreditar. Mas desde a última reunião, em que Cassius a questionara com ironias calculadas, ela sentia o peso da vigilância constante. Cada vez que levantava os olhos, encontrava o dele em algum canto, observando, medindo, avaliando. Na quinta-feira à tarde, em meio ao barulho dos teclados e ao vai e vem dos funcionários, Júlia inclinou-se para pegar uma pasta e, sem perceber, deixou sua bolsa tombar da cadeira. Canetas e papéis se espalharam pelo chão polido. Entre eles, deslizou um envelope elegante, branco, com o nome dela escrito à mão, em letras firmes e elegantes. Antes que pudesse se abaixar para recolhê-lo, uma mão grande e firme já o havia apanhado. Cassius. Ele se ergueu lentamente, segurando o envelope entre os dedos como se fosse algo perigoso. Seu olhar percorreu o nome escrito e um silêncio desconfortável tomou a sala. Júlia sentiu o coração disparar, mas manteve a postura. Um convite? Ele perguntou sem pressa, a voz baixa, mas carregada de algo que beirava ironia. Bem, distinto. É pessoal, respondeu Júlia, estendendo a mão para pegá-lo de volta. Cassius não entregou de imediato. Em vez disso, virou o envelope e, em um gesto ousado, quebrou o lacre. Júlia prendeu a respiração, incrédula. Cassius, exclamou, num tom que misturava choque e indignação. Ele leu rapidamente, e os olhos faiscaram de um jeito que ela nunca havia visto. Não havia apenas frieza ou sarcasmo. Havia algo quente, intenso, perigoso. Alberto Nunes, disse em voz baixa, como se o nome fosse uma ofensa pessoal. Um jantar especial. Advogado renomado, amigo de infância. Vejo que tem bons contatos. A cada palavra, Júlia sentia o rubor subir pelo rosto. Não porque tivesse algo a esconder, mas pela audácia dele. Devolva, agora. Sua voz era firme, sem espaço para vacilo. Cassius a encarou por segundos intermináveis. Seus olhos verdes pareciam querer atravessá-la, decifrá-la. Havia raiva, mas também algo mais. Algo que Júlia não sabia nomear. Por fim, ele devolveu o convite, mas não sem deixar escapar uma frase, num tom baixo demais para que os outros ouvissem. Curioso, nada demais, não é? Ela pegou o envelope com mãos firmes, tentando ignorar o tremor interno. Guardou-o rapidamente dentro da agenda, como se quisesse protegê-lo de novo. Quando Cassius saiu, Vanessa apareceu em segundos, puxando Júlia para o corredor. O que foi aquilo? Perguntou, os olhos arregalados. Ele parecia fora de si. Era só um convite, respondeu Júlia, respirando fundo. Ele não tinha o direito. Vanessa cruzou os braços, olhando fixamente para a amiga. Júlia,
Não se engane. O jeito que ele reagiu... Aquilo não era sobre trabalho, era ciúme. Júlia balançou a cabeça sem paciência para teorias. Cássius Nogueira não sente ciúmes de ninguém. Ele só gosta de controlar, mas, no fundo, algo a incomodava. Lembrou-se do modo como ele havia segurado o envelope, da tensão em seus ombros, da voz rouca ao pronunciar nada demais. Era um detalhe sutil, mas suficiente para semear uma dúvida. À noite, ao deixar o prédio, Júlia percebeu Cássius parado perto da janela panorâmica da cobertura, as luzes da cidade refletindo em seu rosto. Ele não parecia o chefe arrogante naquele instante. Parecia cansado, distante, quase vulnerável. Por um segundo, Júlia quis acreditar que havia algo humano escondido sob toda aquela armadura. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Mas enquanto guardava o convite na gaveta de sua escrivaninha em casa, o coração não se acalmava. Por que Cássius havia reagido daquele jeito? Por que o simples nome de Alberto despertara tanta fúria em um homem que dizia não se importar? Na escuridão do quarto, olhando para o teto, Júlia soube que aquele envelope carregava muito mais do que um jantar inocente. Ele havia acendido uma chama perigosa. Uma chama que, de algum modo, ligava seu destino ao de Cássius de forma inevitável. Na manhã seguinte, o ambiente do escritório parecia o mesmo de sempre, para quem olhasse de fora. Telefonemas sendo atendidos, teclados incessantes, reuniões marcadas. Mas para Júlia, cada detalhe parecia diferente. O simples ato de entrar pela porta já lhe trouxe a sensação de estar sendo observada. E estava. Cássius chegou mais cedo que o habitual. Cruzou o salão principal com passos firmes, cumprimentando ninguém, mas impondo sua presença como sempre. Só que dessa vez, Júlia notou algo distinto. Seus olhos, em vez de varrerem a sala inteira, repousaram nela por segundos longos demais. Havia algo de vigilante, quase pessoal. Na primeira reunião do dia, enquanto Júlia apresentava um relatório detalhado, Cássius a interrompeu 3 vezes. Não para expor erros reais, mas para questionar dados óbvios, quase como se testasse sua paciência. Tem certeza dessas projeções de crescimento? Perguntou, mesmo sabendo que ela era conhecida pela minúcia nos números. Absoluta, senhor. Usei as fontes oficiais do mercado, revisadas mais de uma vez, respondeu Júlia, a voz serena, mesmo sentindo o coração acelerar. Cássius assentiu lentamente, mas o olhar não se desviou dela. Era como se quisesse arrancar mais do que uma simples resposta, como se buscasse uma reação emocional. Quando a reunião terminou, Júlia deixou a sala com passos firmes, mas por dentro lutava contra a sensação sufocante de estar no centro de um jogo que não compreendia. Isso já está demais, disse Vanessa, aproximando-se dela na copa. Ele não faz isso com ninguém. Só com você. Júlia suspirou, passando os dedos pela borda da xícara de café. Eu sei. E não é só exigência. Parece outra coisa. Obsessão, concluiu Vanessa com firmeza. Ele não quer admitir, mas está obcecado. A palavra ecoou dentro de Júlia como uma pedra jogada em águas calmas. Obsessão. Não queria acreditar nisso, mas não conseguia negar a mudança no comportamento dele. Ao longo do dia, Cássius surgia nos lugares mais inesperados. Quando ela foi à sala de arquivos, encontrou-o lá, supostamente revisando contratos que não lhe diziam respeito. Quando conversava com outro colega sobre prazos, ele apareceu ao lado, interrompendo com perguntas desnecessárias. Quando atendeu o celular na recepção, ele surgiu atrás, como se tivesse seguido cada passo. Era sufocante. Os colegas começaram a cochichar. Alguns diziam que Cássius estava pegando pesado com Júlia. Outros comentavam que havia algo mais íntimo naquele controle. Mas ninguém ousava perguntar em voz alta. No fim da tarde, quando o escritório já esvaziava, Júlia permaneceu revisando relatórios em sua mesa. De repente, sentiu uma sombra se projetar sobre o papel. Levantou os olhos e o encontrou parado, próximo demais. Cássius apoiou uma das mãos no encosto da cadeira, inclinando-se levemente. Não disse nada. Apenas observou os números diante dela como se fossem de seu interesse.
Está ficando até mais tarde que o normal, disse ele por fim a voz baixa, quase íntima. Júlia ergueu o rosto devagar, encontrando os olhos dele. São relatórios urgentes. Tenho responsabilidades. Por um instante, o silêncio foi tão intenso que ela pôde ouvir sua própria respiração. Cassius sustentou o olhar, mas havia algo diferente. Não era o sarcasmo frio de sempre. Era como se estivesse prestes a dizer algo e tivesse desistido no último instante. Ele endireitou o corpo, ajeitou a gravata e se afastou, saindo sem olhar para trás. Júlia ficou imóvel, sentindo a pulsação acelerar. Pela primeira vez, percebeu que Cassius não estava apenas tentando controlar seu trabalho. Estava tentando controlar algo dentro dele, e falhando. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, o convite de Alberto voltou à sua mente. Percebeu que aquele simples pedaço de papel havia se transformado em gatilho de uma guerra silenciosa. Não, era apenas sobre um jantar. Era sobre algo que Cassius não admitia e que a deixava dividida entre a raiva e uma estranha, inquietante curiosidade. Na noite de sexta-feira, Júlia se arrumava diante do espelho em seu pequeno quarto alugado. O vestido vinho, de tecido leve e caimento elegante, realçava sua postura firme. Ela não estava nervosa pelo jantar com Alberto, mas havia algo no fundo de sua mente que não lhe permitia relaxar. Talvez fosse a lembrança insistente do olhar de Cassius nos últimos dias, aquele olhar que a acompanhava como uma sombra, testando seus limites. Guardou o convite na bolsa com cuidado. O simples pedaço de papel havia se transformado em símbolo de escolha. Ir ao jantar não era sobre Alberto, era sobre provar a si mesma que ainda tinha liberdade, que não estava presa à órbita sufocante de Cassius. Chamou um táxi e chegou ao saguão de vidro do prédio onde marcara de se encontrar com Alberto. Mas ao atravessar as portas automáticas, parou abruptamente. Cassius estava ali. De terno escuro, postura ereta e expressão fechada, ele parecia parte da arquitetura do lugar, como se tivesse sido talhado no mármore frio da recepção. Seus olhos se fixaram nela no instante em que entrou. Não havia surpresa, havia espera. «Vai a algum lugar especial?» perguntou, a voz calma, mas carregada de tensão. Júlia manteve a cabeça erguida. «Vou a um jantar. Nada que deva interessar ao senhor». Ele se aproximou, as passadas firmes ecoando pelo saguão vazio. A cada passo, Júlia sentia o coração acelerar, mas não recuou. «Alberto não é confiável», disse Cassius com firmeza. Ela arqueou a sobrancelha, cruzando os braços diante dele. «E desde quando minha vida pessoal é da sua conta, Cassius?» O nome saiu de seus lábios como uma acusação. Ele pareceu sentir o impacto. Por um instante, os olhos dele perderam a frieza habitual, revelando algo mais humano, quase ferido. «Estou apenas tentando evitar que você cometa um erro», insistiu, mas a voz já não tinha a mesma segurança de antes. «Um erro?» Júlia deixou escapar uma risada incrédula. «Você me humilha há 2 anos, me expõe diante de todos, e agora acha que pode me dizer com quem devo ou não jantar?» Cassius fechou os punhos nos bolsos do paletó, a respiração pesada denunciando sua luta interna. «Não é isso. Você não entende...» «Entendo, sim», interrompeu ela firme. «Entendo que está acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Mas eu não sou uma das suas empresas, Cassius. Não sou um contrato para você decidir o que faço ou deixo de fazer». As palavras atingiram-no como socos invisíveis. Cassius abriu a boca para responder, mas nenhuma frase saiu. O silêncio entre eles era tão denso que parecia preencher todo o saguão. Júlia respirou fundo, erguendo o queixo com firmeza. «Eu vou a esse jantar porque eu quero, porque eu mereço ter escolhas. E sinceramente, se há alguém que nunca se preocupou com o que eu mereço, esse alguém foi você». O impacto daquelas palavras o fez vacilar. Cassius desviou o olhar por um instante, como se encarasse um inimigo invisível dentro de si. Quando voltou a fitá-la, seus olhos estavam mais escuros, a arrogância despedaçada por algo mais cru. Medo. «Júlia», murmurou, quase como um pedido. «Você não entende o que está em jogo». Ela deu um passo para trás, mantendo a distância. «O que está em jogo, Cassius, é a minha vida.
e eu não vou mais permitir que você a dite. Por um instante, ele pareceu pronto para agarrá-la, para impedi-la de seguir, mas conteve-se. Apenas permaneceu ali, imóvel, enquanto Júlia atravessava o saguão com passos firmes. O som dos saltos ecoou como uma sentença. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dela, Cassius fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentia o mundo escapar do seu controle. Não era um contrato perdido ou uma negociação fracassada. Era algo muito mais perigoso. Era ela. E naquele momento, Cassius percebeu que não estava diante da funcionária que suportava suas provocações. Estava diante da mulher que ousava desafiá-lo, e isso o aterrorizava mais do que qualquer inimigo do mercado. O jantar com Alberto terminou de forma cordial. Ele era educado, atencioso e até fez Júlia rir ao relembrar episódios da infância que ambos compartilharam. Mas ao se despedir, Júlia carregava um vazio no peito. Por mais simpático que Alberto fosse, havia uma distância, uma falta de intensidade. Era como assistir a um filme antigo, familiar, mas sem emoção. Na segunda-feira, ao entrar no escritório, percebeu que Cassius já a aguardava. Não disse nada, apenas a seguiu com os olhos quando ela passou. O ar parecia mais pesado, como se ele tivesse decidido que não permitiria mais distrações ao redor dela. As mudanças começaram discretas. Projetos que eram responsabilidade de outros caíram repentinamente em suas mãos. Reuniões de diretoria, nas quais raramente era chamada, agora exigiam sua presença constante. Até pequenas tarefas, como revisar contratos simples, eram enviadas diretamente a ela. No início, Júlia achou coincidência, mas logo percebeu o padrão. Cassius estava montando um tabuleiro, e ela era a peça central. "Ele está te cercando", disse Vanessa indignada, numa pausa para o café. "Isso não é normal." Júlia manteve a voz calma, mas seus olhos refletiam a inquietação. "Eu sei. E o pior é que não é só trabalho. Parece pessoal." Vanessa inclinou-se para ela, sussurrando. "Não parece." "É." As palavras ecoaram, deixando Júlia ainda mais confusa. Naquela tarde, durante uma reunião com investidores, Júlia apresentou um relatório detalhado, pronta para enfrentar as críticas costumeiras. Mas, para sua surpresa, Cassius não a interrompeu. Ao contrário, deixou que terminasse a exposição, e quando todos aguardavam seu julgamento, ele simplesmente disse: "Excelente." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Cassius nunca a elogiava. Os investidores assentiram, satisfeitos, mas Júlia ficou desconcertada. Aquele único elogio valia mais do que todas as críticas anteriores, e isso a incomodava. Nos dias seguintes, outras contradições surgiram. Em uma noite em que ela trabalhava até tarde, Cassius entrou em sua sala. Ao invés de ironias, perguntou se já havia jantado. Quando ela respondeu que não, ele deixou sobre a mesa uma caixa de comida ainda quente. Não explicou nada, apenas saiu, deixando-a perplexa. Júlia encarou a refeição por longos minutos, sem saber se aceitava o gesto como cuidado ou se via nele apenas mais um jogo de poder. A confusão aumentou quando o encontrou sozinho na sala de reuniões tarde da noite. A gravata estava afrouxada, os ombros tensos, e ele passava a mão pelo cabelo com um gesto cansado. Não parecia o milionário imbatível, mas um homem exausto. "Ainda aqui?" ela perguntou surpresa. Cassius ergueu os olhos e por um instante não tentou mascarar nada. "Não costumo sair cedo. Você deveria saber." Júlia hesitou antes de se aproximar. Deve ser pesado carregar tudo sozinho. Ele a encarou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Por um momento, ela achou que ele diria algo importante, mas ele desviou o olhar e murmurou: "É o preço do controle." Júlia sentiu um arrepio. Não eram palavras de arrogância, eram palavras de alguém que se sentia prisioneiro do próprio império. Saiu da sala com o coração acelerado, carregando a sensação de ter visto um lado proibido de Cassius, o lado que ele nunca mostrava. Mas os jogos de poder continuaram. Na manhã seguinte, Alberto apareceu na recepção para entregar flores a Júlia. Antes que ela pudesse agradecê-lo em paz, Cassius surgiu de forma inesperada.
O sorriso educado de Alberto desapareceu diante da postura firme do milionário, que dispensou o advogado com poucas palavras e um olhar gélido. Não achei apropriado, disse Cassius, assim que ficaram a sós. Não achei que sua opinião fosse necessária, retrucou Júlia, segurando o buquê com firmeza. O embate terminou ali, mas deixou marcas. Júlia percebeu que Cassius não agia apenas por arrogância ou desejo de controle. Havia medo, desejo, talvez até ciúme. Ele lutava contra algo que não sabia dominar, e essa batalha transbordava em cada gesto. Para Júlia, era sufocante, mas também impossível de ignorar. Pela primeira vez, começava a enxergar que por trás do chefe arrogante havia um homem dividido, prestes a perder a guerra contra os próprios sentimentos. Naquela semana, Júlia se esforçava para manter o ritmo normal. Trabalhava mais do que nunca, mergulhada em relatórios e prazos, tentando fingir que o jantar com Alberto havia sido apenas um reencontro amistoso. Mas dentro de si, sabia que havia sido mais do que isso. Não pelo que sentira por Alberto, mas pela reação de Cassius. Desde então, cada olhar dele era mais intenso, cada silêncio mais carregado. Na tarde de quarta-feira, Vanessa entrou sorridente em sua sala, segurando um envelope. Olha o que acabei de receber para você na recepção. Fechou o convite sobre a mesa e piscou. O Dr. Alberto parece persistente. Júlia riu sem jeito, guardando o envelope ao lado dos relatórios. Não teve tempo de responder. A porta de vidro se abriu sem aviso e Cassius entrou. Sua presença preencheu a sala como uma sombra densa. Os olhos dele caíram imediatamente sobre o envelope. Outro convite? Perguntou sem rodeios. Júlia manteve o olhar firme. Isso não é da sua conta. Cassius avançou até a mesa. Antes que ela pudesse impedir, ele pegou o envelope e rasgou o lacre. Leu em silêncio por alguns segundos, e o ar na sala pareceu rarefeito. Seus dedos apertavam o papel com força. Ele não vai parar, não é? Disse num tom que misturava fúria e incredulidade. Alberto é apenas um amigo, retrucou Júlia, estendendo a mão para pegar de volta. E mesmo que não fosse, não cabe a você decidir. Cassius não entregou. Em vez disso, rasgou o convite em 2 partes, o som seco ecoando pela sala. Depois em 4. Depois em 8. Os pedaços de papel caíram lentamente sobre a mesa como neve branca manchada de fúria. Um silêncio pesado se espalhou pelo escritório. Do lado de fora, alguns funcionários fingiam trabalhar, mas os olhares furtivos denunciavam a curiosidade. Vanessa arregalou os olhos, chocada. Cassius! A voz de Júlia ecoou mais forte do que pretendia. O que pensa que está fazendo? Ele respirava rápido, o peito subindo e descendo sob o paletó. Os olhos verdes queimavam, mas não de ódio. Júlia reconheceu. Era outra coisa. Desejo, medo, paixão reprimida. Eu não vou permitir que você vá com ele, disse, a voz rouca. Júlia sentiu o coração disparar, mas manteve a postura. Você não tem esse direito, eu não sou sua. Cassius deu um passo à frente. A distância entre eles diminuiu, e Júlia sentiu o calor do corpo dele invadir seu espaço. O olhar fixo a prendia, intenso demais para ser ignorado. Você sempre foi minha, Júlia. A frase escapou antes que ele pudesse contê-la. Por um instante o mundo pareceu parar. Os funcionários do lado de fora, os pedaços de convite sobre a mesa, até a respiração dela, tudo desapareceu, restando apenas aquela frase no ar. Júlia piscou, incrédula, sentindo uma mistura de indignação e algo que não ousava nomear. Não, disse, firme, mesmo com a voz embargada. Eu nunca fui sua, e nunca serei, se for tratada assim. O choque atingiu Cassius em cheio. Ele fechou os olhos como se lutasse contra um inimigo invisível dentro de si. Quando os abriu novamente, a máscara de frieza estava em pedaços. Havia dor ali. Eu não sei lidar com isso, confessou num tom quase inaudível. Júlia respirou fundo, engolindo o nó na garganta. Então aprenda, porque eu não vou aceitar ser apenas parte do seu jogo. Ela se virou e saiu, deixando-o sozinho na sala, cercado pelos restos do convite rasgado. Cassius permaneceu parado,
os punhos cerrados, o coração em guerra. Pela primeira vez em anos, não era ele quem ditava as regras. E essa perda de controle o aterrorizava mais do que qualquer fracasso profissional. A noite após o rompante de Cassius foi longa para Julia. O som do convite rasgado ainda ecoava em sua mente como uma ofensa, mas também como uma revelação perigosa. Ele havia dito: "Você sempre foi minha", e essas palavras não saíam de sua cabeça. Uma mistura de raiva e confusão a manteve desperta até a madrugada. No dia seguinte, Julia tentou manter a rotina, mas cada vez que cruzava com Cassius, sentia um peso no ar. Ele não lançava ironias, não a expunha em público. Ao contrário, parecia mais contido do que nunca, como se segurasse um vulcão prestes a explodir. No fim da tarde, quando todos já haviam ido embora, Julia ainda estava em sua mesa revisando contratos. A porta da sala se abriu e Cassius entrou. O silêncio entre eles era tão denso que Julia precisou se forçar a manter os olhos nos papéis. "Preciso falar com você", disse ele, a voz grave, mas estranhamente hesitante. "Se for para me humilhar de novo, pode guardar suas palavras", respondeu sem levantar o olhar. Ele respirou fundo. "Não é isso." Aproximou-se devagar, parando diante da mesa. "Ontem, eu passei dos limites." Julia ergueu os olhos, encontrando um Cassius diferente. Havia sombras em seu rosto, mas também vulnerabilidade. Ele parecia cansado, como se tivesse lutado contra algo maior do que qualquer contrato ou negociação. "Você acha que me diminuiu todos esses anos por diversão?" Ele perguntou, surpreendendo-a. "Não foi. Era defesa." Julia franziu a testa. "Defesa contra quê?" Cassius desviou o olhar, passando a mão pelos cabelos, como se buscasse coragem. "Contra mim mesmo." A voz saiu rouca. "Eu cresci ouvindo que fraqueza não era permitida. Meu pai me ensinou que sentimentos eram distrações, que confiar era abrir espaço para ser destruído. Eu a vi entrar aqui, firme, competente, determinada, e me vi balançar pela primeira vez. Não soube lidar." Julia ficou em silêncio. Parte dela queria acreditar, outra ainda resistia. "Então me atacar era mais fácil do que admitir que se importava?" Cassius fechou os olhos por um instante. "Sim. E foi covarde. Eu sei disso agora." Reabriu-os, e havia um brilho quase suplicante ali. "Mas o que eu sinto por você não desapareceu. Só cresceu até que eu perdi o controle." O coração de Julia acelerou. Ela queria permanecer fria, mas as palavras dele atingiam uma parte que guardava esperanças secretas, mesmo sem querer. "Cassius", começou, mas ele a interrompeu, aproximando-se mais. "Eu não sei se consigo ser o homem que você merece", confessou, os olhos fixos nos dela. "Mas sei que não consigo mais fingir que você não significa nada para mim." As defesas de Julia vacilaram. A sinceridade dele parecia crua demais para ser fingimento. Ainda assim, ela não podia esquecer os anos de sarcasmos. "Palavras não apagam o que você fez." Cassius se inclinou levemente, a respiração próxima à dela. "Não quero que apaguem. Quero provar." O silêncio entre eles ficou carregado, como se o ar estivesse prestes a se incendiar. Julia sentiu a pele arrepiar. Cada parte de si gritava para se afastar, mas outra, mais profunda, a puxava para perto. Ele estendeu a mão, hesitante, como se temesse ser rejeitado. Julia olhou para aquela mão forte, que tantas vezes segurara pastas e relatórios com frieza, mas que agora tremia de incerteza. Lentamente, quase contra a própria vontade, ela pousou a mão sobre a dele. Foi como se uma corrente elétrica os atravessasse. Cassius se inclinou mais, e num gesto contido, mas cheio de urgência, encostou os lábios nos dela. O beijo não foi de posse, nem de arrogância. Foi um encontro inesperado, quase frágil, mas carregado de desejo reprimido por tempo demais. Quando se afastaram, ofegantes, Julia viu algo que nunca havia visto em Cassius: entrega. Ela, ainda confusa, murmurou: "Eu não sei se posso confiar em você." Ele acariciou suavemente o rosto dela com a ponta dos dedos. "Então me dê a chance de provar que pode."
Júlia não respondeu, mas dentro dela, uma certeza se formava. Aquele era o início de algo que mudaria tudo, para ele e principalmente para ela. Os dias que se seguiram ao beijo foram de incerteza para Júlia. No trabalho, tentava manter a postura profissional, mas cada encontro com Cássius carregava uma intensidade impossível de disfarçar. Havia olhares demorados, silêncios carregados e uma proximidade que nenhum dos dois parecia capaz de evitar. Ela sabia que não poderia se deixar levar tão facilmente. As feridas do passado ainda estavam ali, mas também sabia que algo havia mudado para sempre. Cássius já não era apenas o chefe arrogante que a provocava. Agora, cada gesto dele trazia o peso de uma confissão. O momento decisivo aconteceu em um evento corporativo, numa sexta-feira à noite. A empresa havia organizado uma confraternização com clientes e parceiros em um salão iluminado por lustres de cristal e decorado com arranjos discretos de flores brancas. Júlia usava um vestido creme simples, mas elegante, que destacava sua naturalidade. Não buscava chamar atenção, mas parecia impossível não notá-la. Cássius a observava à distância. De terno preto impecável, mantinha a postura habitual, mas por dentro lutava contra um turbilhão. Cada vez que via alguém se aproximar de Júlia, um cliente, um investidor, ou até Alberto, que havia sido convidado, sentia o controle escorregar de suas mãos. No meio do salão, Alberto se aproximou dela com um sorriso confiante. "Está linda esta noite, Júlia." Ergueu a taça em um brinde. "Posso roubar alguns minutos da sua companhia?" Júlia sorriu educadamente, prestes a aceitar quando sentiu a presença dele. Cássius surgiu ao lado, silencioso, mas impossível de ignorar. Seus olhos estavam fixos apenas nela. "Júlia", disse ele, estendendo a mão. "Preciso falar com você." O gesto foi simples, mas carregado de significado. Ela hesitou. O salão inteiro parecia observar, mesmo que fingissem estar ocupados em conversas. Cássius não disse mais nada, apenas manteve a mão estendida, esperando. O coração de Júlia disparou. Por um instante, pensou em recusar, em mostrar que não seria levada por gestos súbitos, mas então percebeu. Aquele não era o Cássius arrogante, que tomava decisões por ela. Era um homem disposto a se expor diante de todos, sem discursos, sem máscaras, apenas com um gesto claro. Respirou fundo e colocou a mão sobre a dele. Cássius a segurou com firmeza, mas sem força. Um contato que transmitia respeito e entrega. Conduziu-a até um espaço mais reservado do salão, longe dos olhares diretos, mas ainda dentro da festa. Quando pararam, ele se voltou para ela. A expressão no rosto não era de poder, mas de vulnerabilidade. "Não consigo mais esconder, Júlia", disse, a voz grave, mas embargada. "Você não é apenas parte da minha equipe, nem alguém que eu tentei manter à distância. É a mulher que quero ao meu lado." Os olhos dela marejaram. Durante tanto tempo, ouvira apenas palavras duras vindas dele. Agora, cada frase parecia arrancada das profundezas de alguém que finalmente se despia da armadura. "Cássius", murmurou hesitante. "Como posso acreditar depois de tudo o que você fez?" Ele se aproximou sem tocar nela, mas deixando o coração exposto. "Porque eu não quero que esqueça o que aconteceu. Quero que veja que eu mudei. Passei 2 anos fugindo, me escondendo atrás da arrogância. Mas com você, eu não quero fugir." O silêncio que se seguiu foi intenso. Júlia o olhou longamente, buscando nele qualquer sinal de mentira. Não encontrou. Sem pensar muito, Cássius ergueu a mão dela e a levou aos lábios. O gesto simples, delicado e público o suficiente para ser notado, dizia mais do que qualquer discurso. Júlia sentiu as defesas internas ruírem pouco a pouco. "Você está disposto a ser visto assim?" perguntou ela, testando-o. Ele sustentou o olhar, firme. Pela primeira vez na vida, sim. E então ela sorriu. Não foi um sorriso pleno, mas um início. A abertura de uma porta que havia ficado fechada por tempo demais. Naquele instante, Cássius não apenas a reivindicava, ele a reconhecia, a respeitava e a assumia como parte de sua vida. E Júlia, pela primeira vez,
permitiu-se acreditar que aquele homem podia de fato ser diferente. Meses haviam se passado desde aquela noite no salão corporativo. O que antes parecia improvável havia se tornado realidade. Julia e Cassius estavam juntos. Não como chefe e funcionária, mas como dois adultos que decidiram encarar suas próprias verdades. Julia já não era a mulher que suportava sarcasmos em silêncio. Continuava trabalhando na empresa, mas em outra posição, com voz ativa nas decisões. Cassius fizera questão de lhe dar autonomia, mas fora Julia quem exigira manter sua carreira independente. Não queria ser vista como alguém que conquistara espaço apenas por estar ao lado dele. E Cassius respeitou. Os colegas que antes cochichavam sobre as tensões entre eles, agora comentavam sobre como o chefe havia mudado. Ainda era firme, ainda exigia perfeição, mas já não havia o gelo de antes. Ao lado de Julia, parecia mais humano, mais real. Muitos diziam nunca tê-lo visto sorrir tanto. Naquela noite, Cassius a convidou para jantar em sua cobertura. O ambiente estava iluminado por velas discretas e a vista da cidade cintilava pelas janelas de vidro. A mesa estava posta com cuidado. Guardanapos de linho, taças de cristal, um vinho escolhido a dedo. Julia percebeu de imediato que havia algo diferente. "Está tudo lindo, Cassius", disse ela sorrindo. "Mas você está inquieto." Ele ajeitou a gravata, caminhou até o aparador e pegou um envelope elegante, semelhante ao que havia mudado suas vidas meses atrás. Julia sentiu o coração acelerar no mesmo instante. Cassius se aproximou, entregando-o em silêncio. "Esse é o único convite que realmente importa." Com mãos trêmulas, Julia abriu o envelope. Lá dentro, não havia endereço nem horário de jantar. Apenas uma frase simples, escrita à mão. "Quer se casar comigo?" O ar pareceu desaparecer por um momento. Julia levou a mão à boca, os olhos marejados. As lembranças vieram como um filme. O primeiro convite de Alberto, a fúria de Cassius, os pedaços de papel rasgados no chão. Agora, diante dela, aquele símbolo havia se transformado em promessa. Cassius se ajoelhou, quebrando de vez a imagem do homem intocável. "Passei tempo demais fugindo, Julia. Tempo demais acreditando que amar era uma fraqueza. Mas você me mostrou que é justamente o contrário. Amar é a única força que importa." Ele segurou a mão dela com firmeza, mas com delicadeza. "Quero que seja minha parceira, não apenas na empresa, mas na vida." As lágrimas rolaram pelo rosto de Julia antes que pudesse contê-las. "Você tem certeza?" perguntou ainda abalada. "Casamento não é um jogo de poder, Cassius. É entrega." Ele sorriu, o tipo de sorriso raro que ela aprendera a amar. "Eu sei, e estou pronto para entregar tudo." Julia respirou fundo. Por alguns segundos o silêncio reinou, preenchido apenas pelo som distante da cidade. Então, enfim, ela respondeu, a voz embargada, mas firme. "Sim." Cassius a envolveu em um abraço intenso, e Julia sentiu que todo o peso do passado havia se transformado em alicerce para um futuro novo. O convite que antes simbolizava ciúmes e controle, agora era símbolo de amor, respeito e entrega. E enquanto a cidade brilhava além das janelas, Julia teve a certeza de que nunca mais seria a funcionária humilhada que suportava em silêncio. Agora era a mulher escolhida, amada, e prestes a construir ao lado de Cassius uma vida onde não havia máscaras, apenas verdade. No fim, a história de Julia e Cassius não foi sobre convites rasgados ou batalhas de orgulho, mas sobre dois corações que precisaram atravessar muros altos para finalmente se encontrarem. Ela, uma mulher que aprendeu a não abaixar a cabeça diante das humilhações, mostrou que amor verdadeiro não nasce da submissão, mas da coragem de permanecer fiel a si mesma. Ele, um homem moldado pela frieza e pelo peso da responsabilidade, descobriu que amar não é fraqueza, é a maior força que alguém pode carregar. E talvez seja isso que torne essa jornada tão inesquecível. O fato de que, no momento em que decidiram se despir das máscaras e se entregar um ao outro, tudo mudou. O passado deixou de ser um fardo,
e o futuro se abriu como um convite para o amor mais profundo e verdadeiro. Porque, no fim das contas, o que realmente nos transforma não são as batalhas que travamos contra os outros, mas as que vencemos dentro de nós mesmos quando finalmente escolhemos amar sem medo. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.